Olá, então dando continuidade à nossa terceira aula desse módulo 3. Na aula anterior falamos então, exploramos bem um pouco sobre os carboidratos. Na aula de hoje falaremos então sobre um outro macronutriente que são as proteínas, tá? Vou falar também um pouquinho da sua digestão, da importância das proteínas, quais são as funções e quais os tipos de proteínas, né? Onde encontramos as proteínas também. Tá? Então vamos lá começar aqui. Então, as proteínas, elas fazem parte dos alimentos construtores, né? Porque elas dão a estrutura e sustentação ao nosso corpo, né? Elas fazem parte ali dos nossos músculos, né? Da construção dos nossos músculos. E assim, a gente tem que lembrar que músculo, a gente tem, não só que a gente pensa, né, uma pessoa musculosa, enfim, no músculo ali visível esteticamente, mas todos os nossos órgãos, né, internos ali, coração, estômago, intestino, tudo é formado de músculo. Então a gente tem que ter uma ingestão adequada, justamente porque a gente tem que manter a integridade destes órgãos também, tá? Nós temos dois grupos de proteínas, né? A gente classifica então aquelas proteínas de alto valor biológico e aquelas de baixo valor biológico, sendo a de alto valor biológico aquelas de origem animal. E por que a gente fala que é uma proteína de alto valor biológico? Porque ela tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Tá? Já uma proteína de baixo valor biológico, que é a de origem vegetal, ela não possui todos esses aminoácidos, né? Elas podem se complementar entre si, como por exemplo o arroz e o feijão, virando uma proteína de alto valor biológico, uma proteína que tem todos os aminoácidos essenciais. Mas as proteínas de origem vegetal, elas não possuem todos esses aminoácidos, porém podendo ali se complementar, tá? Falando um pouquinho sobre a digestão das proteínas, né? Elas não começam, é muito pouco que tem na boca, então por isso que eu nem coloquei, tá? Mas elas começam a ser digeridas no nosso estômago pela ação do suco gástrico, tá? Por isso que é importante ter um pH ácido do nosso estômago. E quando consumimos ali, tem gente que acaba por consumir muito antiácido, porque fica ali sentindo aquela azia constante, e isso dificulta então a digestão das proteínas quando a gente consome muito antiácido, né? A gente toma aqueles pacotinhos lá de antiácido, a gente dificulta então essa ação aí das enzimas para fazer a digestão das proteínas, sendo elas ficando então prejudicadas, tá? E ela termina no intestino delgado também, tendo a ação ali tanto das enzimas do pâncreas, do fígado e do intestino. E essa quebra dessa molécula grande, né, dessa proteína grande, a gente então vai ter os aminoácidos, né? Então, como eu falei, os aminoácidos são existem os aminoácidos ali essenciais, né, que fazem parte ali daquelas proteínas que eu falei anteriormente de alto valor biológico. Então, são 20 aminoácidos essenciais que o nosso organismo não produz, tendo então que ser advindos da nossa alimentação. Existem os aminoácidos não essenciais, que é uma produção do nosso próprio organismo, então o nosso próprio organismo produz também alguns aminoácidos, né? Então a gente não precisa ingeri-los.
E existem também os aminoácidos condicionalmente essenciais, né? Que em algumas situações específicas eles acabam sendo necessários. Por exemplo, em grandes queimados, a gente precisa de alguns aminoácidos mais específicos pela demanda ali daquela situação, naquele momento, tá? Não vou citar aqui quais são, porque eu acho que esse não é o intuito, a gente só precisa saber que existe essa diferença. Por que que a gente fala, então, de proteínas de alto valor biológico e proteínas de baixo valor biológico, tá? Então eu falei aqui, né? Porque eu coloquei essa foto aí do arroz e feijão, né? Porque eles são um alimento de origem vegetal. Então, quando a gente consome separado o arroz ou o feijão, a gente não tem todos os aminoácidos essenciais, né? Mas quando a gente consome eles juntos, a gente consegue então transformá-los numa proteína de alto valor biológico, tá? Então, por isso aí que eu falei dessa diferença entre as proteínas de alto valor biológico e a de baixo valor biológico. E as estratégias nutricionais aí que a gente tem também para conseguir obter uma proteína de alto valor biológico na nossa alimentação, tá? Lembrando que quando a gente faz ali o processo de digestão, o nosso organismo ele também tem uma capacidade de digestão, né, de proteína. Se a gente tem um excesso de proteína em uma única refeição, muitas vezes a gente não consegue aproveitar elas de forma adequada, tá? Então, para a gente ter aí, digamos, um sucesso, no nosso aproveitamento por refeição de proteína, o ideal é que a gente consuma ali de 0,3 a 0,4 gramas de proteína por quilo por refeição, tendo ali no máximo que a gente pode atingir 30 gramas por refeição de proteína, tá? Então, aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro, né, o que seria isso, né? A gente consegue, então, fazendo a conta ali, né? Uma pessoa de 60 quilos, então, por refeição, ela deveria ingerir ali de 0,3 a 0,4 gramas por quilo, dando um total ali de 18 a 24 gramas de proteína por refeição. Tá? Lembrando então que o excesso ele não vai ser aproveitado como deveria. Tá? Então, quando a gente pensa ali de 18 a 24 gramas, em 100 gramas de carne vermelha crua, a gente consegue 20 gramas, mas nela cozida tem 30 gramas de proteína, tá? Então, um indivíduo de 60 quilos, por exemplo, pode consumir ali um pouquinho menos, não necessariamente os 100 gramas. Lembrando que você não consome apenas a carne vermelha na refeição, né? Tem ali um arroz, um feijão ou algum outro cereal, né, junto, que também é fonte de proteína, tá? Então, só para ficar claro aqui que a gente não consome apenas proteína advindas da carne, do ovo, do frango, enfim. Quando pensamos no peixe, por exemplo, tanto em 100 gramas, tanto de peixe cru quanto cozido, tem em torno ali de 25 gramas. Então, um indivíduo de 60 quilos conseguiria consumir ali em torno de 100 gramas de peixe, tanto cru quanto cozido, em uma única refeição. Um ovo cozido, uma unidade de ovo cozido, tem em torno de 100 gramas de proteína. Já no frango, 100 gramas de frango cozido, lembrando aqui que eu não coloquei ele cru porque não consumimos frango cru, né? Porque é um perigo aí pela contaminação de salmonela, então não consumimos frango cru, somente cozido. Então ele tem em torno de 25 gramas de proteína. Então se a gente consome ali 100 gramas de alimento, a gente tem um consumo adequado de proteína em uma refeição, tá bom? Quando a gente pensa ali no vegetariano, né, a gente tem essa questão, né, tanto aí das proteínas de origem vegetal, que elas têm um baixo, né,
valor biológico. E somado a isso, alguns estudos apontam que há um fator de correção também na absorção dessas proteínas, né? Por exemplo, nas proteínas de origem vegetal, tanto das leguminosas quanto dos cereais, para cada grama de proteína, a gente absorve metade, por exemplo, né, nas leguminosas. Isso no cereal, a gente absorve ali um pouquinho mais da metade. Já na proteína animal, a gente tem uma melhor absorção, tá? Então, para exemplificar aqui, para ficar claro, quando a gente consome 7 gramas de proteínas advindas das leguminosas ali, que são feijão, lentilha, ervilha, tá? A gente tem uma absorção de 3,5 gramas de proteína, tá? Então a gente não absorve completamente essas proteínas, tá bom? Então é importante quando numa dieta vegetariana, por exemplo, a gente se atentar a esses fatores de correção para a gente não ter um déficit de proteína na nossa alimentação. Ter uma atenção maior quando a gente consome proteínas de origem vegetal, tá bom? Falando então as fontes, né, onde a gente consegue encontrar as proteínas de origem animal. Então tem nos ovos, nos peixes, nas carnes vermelhas magras, tem nas carnes vermelhas gordurosas também, mas lembrando que o ideal é consumir as carnes vermelhas mais magras, que têm um conteúdo menor de gordura, porque elas têm também um teor maior ali de proteínas e obviamente um teor menor de gordura, né? Tanto no leite e nos seus derivados, né? Iogurte, queijos, manteiga e nas aves, tá? Nas carnes de aves ali, tanto também no frango, no peru, enfim, todas as aves também têm proteína. Na fonte de proteína vegetal, então, a gente encontra as leguminosas, então passando ali feijão, soja, ervilha, lentilha, grão de bico. Nos cereais também, na aveia, no arroz integral, no trigo. E nas oleaginosas também, tendo o amendoim, castanha de caju, nas nozes, amêndoas, sendo boas fontes também de proteína vegetal. Tem também na quinoa e na chia, tá? Então, quando a gente faz por exemplo, nos vegetarianos, por exemplo, que usam as proteínas de origem vegetal, existe uma gama enorme aí de proteínas, tem uma boa quantidade de proteína disponível nesses alimentos. Lembrando que a gente tem que fazer a adequação somente ali para não ter um déficit proteico na nossa alimentação, tá? Mas a gente consegue, por exemplo, fazer hambúrgueres de ervilha, de grão de bico, enfim, a gente consegue utilizar aí várias leguminosas, por exemplo, para fazer preparações diversificadas também. E, por exemplo, às vezes incluir uma vez na semana e não consumir a proteína de origem animal também vai muito bem, né? A gente pode tentar aí variar um pouquinho a nossa alimentação, incluindo esses outros alimentos aí também, tá? Porque as proteínas de origem vegetal, elas possuem a vantagem de possuírem, além, obviamente, das proteínas, de possuírem fibras também na sua composição, auxiliando assim no trânsito intestinal. E não só isso, né? A gente viu na aula anterior o quanto as fibras são essenciais aí no nosso funcionamento do organismo para prevenção de várias doenças também, tá? Eu queria trazer para vocês também uma outra polêmica, né? Falando um pouquinho sobre o glúten, né? O glúten, apesar dele ser encontrado nos alimentos que contêm carboidrato, eles são uma proteína,
né? São duas moléculas ali, né? A gliadina e a glutenina, que em contato com a água, elas, elas se juntam, né? Ali se né? Elas se juntam e formam então a molécula de glúten. Né? Então, ali o glúten ele é um composto de proteína presente em alguns cereais como trigo, cevada e centeio. Lembrando aqui que a aveia ela não possui glúten. O que acontece, né? A gente vê ali muito, quando a gente vai comprar aveia, ela diz que contém glúten, mas normalmente é pela contaminação cruzada que normalmente essas fábricas, né, que produzem os farináceos, né, e que contém glúten nesses farináceos, tem essa contaminação cruzada, então eles são obrigados por lei dizer que a aveia ali naquele cereal tem o glúten. Mas já existe no mercado algumas aveias que não possuem o glúten, ela não possui essa contaminação, tá? E por que que isso tem que estar ali bem específico, não pode ter essa contaminação cruzada? Porque para os celíacos, eles não podem, por exemplo, nem usar uma faca, a mesma faca que foi cortado um pão com glúten, não pode ser cortado um pão sem glúten, né? É muito sensível os celíacos ao glúten, né? Então isso vai desencadear aí uma série de sintomas para os celíacos quando eles têm essa contaminação cruzada. Por isso que na indústria é super importante ter essa informação no rótulo, tá? E que o glúten ele promove, então, por exemplo, ali no pão, né, nos alimentos? Ele promove a elasticidade e a viscosidade nos alimentos, justamente porque essas duas moléculas elas se juntam, criam mais uma aeração no alimento, criando mais uma expansabilidade, né, deixando criar mais bolhas de ar ali, fazendo com que aquele alimento fique mais macio, tá? E aí, quando a gente fala no glúten, né, muitas pessoas acham que o glúten é o vilão da dieta, que precisamos diminuir o consumo de glúten, ou mesmo não consumir o glúten porque ele faz mal. Existem alguns estudos, sim, que mostram que ele afeta a permeabilidade ali intestinal, mas já existem alguns outros estudos refutando essa premissa também. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Porque quando a gente pensa no glúten e colocar ele sozinho como vilão, é um pouco delicado, porque normalmente os alimentos que contêm glúten são alimentos industrializados também, né? São aqueles snacks, os pães com adição de vários aditivos. Então, não é só o glúten que tem ali, né? São vários outros nutrientes também que contém. E às vezes esses outros nutrientes que contém ali naquele alimento, né, eles promovem uma fermentação a mais e que gera essa sensação de estufamento também, né? Então, às vezes nem sempre é o glúten. Às vezes pode ser algum outro alimento, né? Algum outro carboidrato que contém naquele alimento que a gente chama aí é uma outra categoria de alimento, né? Que são os FODMAPs, que eles causam mais fermentação, né? Então criam mais gases, gerando um desconforto maior, né? E fora que às vezes também quando a indústria faz um pão integral, como a farinha integral ela possui um pouco menos de glúten, né? Ela não consegue fazer e aí não consegue fazer com que o pão cresça tanto e crie essa maciez, né? Essa aeração dentro do pão. Eles acrescentam mais glúten no pão, né? Então, para conseguir ter uma melhor elasticidade dessa massa. Então, tudo isso, né, faz com que às vezes a gente fique se sentindo um pouco mais estufado, né? Então, às vezes a gente tem que pensar que nem é
é só o glúten, né, que causa isso. Então, muitos estudos aí apontam, né, e não há evidências científicas que evidenciem que o glúten causa danos ao organismo, né? A única dieta que deve ser excluído o glúten da dieta são, que nem eu falei, dos celíacos, que aí é uma condição realmente fisiológica do organismo que não consegue fazer a digestão do glúten, e para aquelas pessoas que têm uma intolerância ao glúten, né? Então, existem alguns exames que a gente consegue fazer que detecta se você tem alguma intolerância ou não ao glúten, tá? Então, isso também tem que ser muito acompanhado de perto para saber se você tem ou não realmente alguma intolerância ao glúten, e não única e exclusivamente excluir o glúten da alimentação. Porque nem sempre ele é o vilão, como eu falei. Às vezes é a qualidade da sua alimentação que leva você a ter mais desconforto ou não, aí aí no seu intestino, tá? Sem contar que uma dieta sem glúten, ela é uma dieta mais monótona, né? Podendo levar ao baixo consumo de fibras, porque a gente acaba não consumindo, como a gente acaba consumindo menos carboidrato, e a indústria acaba utilizando, quando ela vai fazer, por exemplo, um pão sem glúten, ela acaba fazendo alguns pães que não tem fibra, justamente porque isso diminui aquela expansabilidade do produto, não deixa ele macio, então acaba utilizando menos fibras, deixando então, levando a um baixo consumo de fibras, a um baixo consumo de vitaminas do complexo B e alguns outros minerais aí que as fibras possuem também, tá? Então é um ponto de atenção aí que tem que se ter a simplesmente optar por excluir o glúten da sua alimentação, tá? Tem que ter todo um cuidado, investigar muito bem a sua dieta para saber se é o glúten ou não que está fazendo esse mal no seu organismo, tá? Falando então aqui um pouquinho sobre a função das proteínas no nosso organismo, ela tem a função de reparar a massa muscular, né? Então ali os nossos músculos, ela faz parte da formação dos nossos músculos. Formação de novos tecidos, né? Como eu disse, todo o nosso organismo, todos os nossos órgãos são feitos de proteína, então ela vai reparar todos esses tecidos ali, né, dos nossos órgãos. Também serve de fonte de energia. Se de repente há uma falta de carboidrato, a proteína com certeza vai entrar ali como fonte de energia. Participa na formação das enzimas, né? São as enzimas digestivas, então ela participa também auxiliando no processo digestivo. Ela que faz o transporte de oxigênio, né, na nossa corrente sanguínea, então levando aí oxigênio para todos os órgãos do nosso organismo. Participa na formação das células de defesa, então participa ativamente ali do nosso sistema imunológico, auxiliando na prevenção de doenças infecciosas, e auxilia também na formação de hormônios, tá? Então ali todos os nossos hormônios que a gente tem no organismo, né? Hormônios da tireoide, hormônios sexuais, hormônios do nosso cérebro ali, né? Serotonina, dopamina, entre outros, tá? Que regulam o nosso humor. Falando então um pouquinho sobre a quantidade que a gente tem que consumir diariamente, fica em torno, né, um adulto saudável de 1 a 1,2 gramas por quilo por dia. Então, por exemplo, um indivíduo ali de 60 quilos tem que consumir em torno ali de 60, 64 gramas de proteína por dia, tá? Ficando em torno ali de 10, mais próximo dos 15% da alimentação, tá? Lembrando também que cada grama de proteína equivale a 4 quilocalorias.
O excesso de proteínas leva a problemas renais e a hipertensão por sobrecarga nos rins, tá? Então, se a gente consome muita proteína, o rim vai ter que trabalhar demasiadamente ali, podendo levar a insuficiência, e isso também acarreta num aumento da pressão arterial, tá? Então, levando aí uma pressão alta. Já a sua falta, ela leva a uma susceptibilidade a infecções, justamente por deprimir o sistema imunológico, leva a uma fraqueza muscular e dos órgãos também, então se a gente tem pouca proteína circulante, a gente não consegue formar os nossos músculos, tampouco reparar todos os tecidos dos nossos órgãos. Leva a falta de ar, porque como ela ajuda no transporte de oxigênio, a nossa oxigenação fica prejudicada, a digestão fica dificultada e há uma desregulação hormonal também, tá? Lembrando aqui uma ressalva que é bom fazer, é que o ideal é que as proteínas, né, as proteínas ali de origem animal, elas devem ser variadas durante a nossa semana, não ficando a base, por exemplo, única e exclusivamente de carne vermelha. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente porque que a gente não deve consumir apenas carne vermelha. Tá? O ideal aqui é que a gente consuma de 2 a 3 vezes por semana, por exemplo, de frango, 1 vez por semana ovo, 2 vezes por semana de carne vermelha. O ideal é que não ultrapasse, né, essa quantidade de carne vermelha, 1, 2 vezes por semana de peixe. E podendo aí colocar 1 vez por semana, tendo então uma proteína de origem vegetal. Essa proteína vegetal, obviamente, aqui eu deixo como uma recomendação, tá? Justamente por ela ter outras fontes, ela fornecer aí outros nutrientes além da proteína, como as fibras, né? Mas, né, se você não quiser, de repente pode colocar então 3 vezes por semana de peixe ou 4 vezes por semana de frango, enfim. Então é só variar. A única questão aqui é não tentar ultrapassar as 2 vezes por semana de carne vermelha, tá? Tentar sempre observar como está o seu consumo de proteínas diário, tanto na qualidade e na variedade. E obviamente na quantidade por refeição, tá? Lembrando então que a quantidade por refeição, a gente tem um limite ali que a gente consegue consumir por refeição. E a qualidade dessas proteínas, então lembrando que a gente não, o ideal é que a gente não consuma essas proteínas, por exemplo, um frango com pele, uma fritura, né? Que essa proteína ela seja cozida, assada, grelhada, né? Nunca empanada, frita, enfim, recheada, né? A não ser que seja recheada com legumes, né? Mas não com presunto, queijo, enfim, que a gente tenha uma melhor qualidade dessas proteínas. E as carnes vermelhas sendo elas mais magras, né? Com menor teor de gordura, tá? Por que eu falei da carne vermelha, né? Tem um estudo que foi realizado nos Estados Unidos com mais de 74 mil voluntários, né? Então, um estudo bem grande também. E eles observaram que as pessoas que consomem um pouco mais aí, de 3 porções por semana, e isso tanto as carnes processadas, né? Aqueles embutidos ou não mesmo, né? A carne vermelha ali magra, ela está associada a um aumento no risco de desenvolver tanto doenças cardiovasculares quanto ao óbito precoce, né? Devido aí às doenças que ela pode vir a causar, né? Então, preferir quando for consumir, né? Não ultrapassar essas 3 porções por semana. Consumir ela com os cortes mais magros, com teor menor de gordura e ser associado ao consumo de frutas, verduras e legumes,
né? Então, se a gente for consumir uma carne, sempre ter uma salada, algum legume junto também, tá? Já as carnes processadas, né, e os embutidos, né, salsichas, linguiças, presuntos, enfim, o aumento foi de 50% no risco de desenvolver câncer, né? Então, esse risco aí de desenvolver doenças associadas ao consumo de carne vermelha, ele é alto. Então, por isso que eu falei que é importante a gente ter uma atenção maior aí ao consumo da carne vermelha. Mas também não é assim, né? É só ter um consumo mais adequado ali durante a sua semana. Porque a carne vermelha, ela não é uma vilã, né? A gente tem que consumir também, pois elas possuem excelentes quantidades de ferro e são fontes de proteínas de alto valor biológico. Elas possuem também vitamina B12, né? Sendo que a vitamina B12 a gente não encontra nos alimentos de origem vegetal, né? Nas proteínas de origem vegetal. Porém, a gente deve limitar então o seu consumo com uma adoção de hábitos saudáveis. E aqui fica uma ressalva também, que substituir carne vermelha por carnes vegetais prontas, ela também pode ser um equívoco, tá? A gente encontra muito nas prateleiras aí do supermercado hoje em dia esses hambúrgueres vegetais, enfim, carnes vegetais. Aí quando você pega o rótulo para ler, né? A gente tem uma aula aí só de rótulos que vai ajudar vocês nessa leitura. Ali tem um monte de coisa, né? Que tem muita coisa que não é alimento, né? Então tem muito aditivo químico que não faz bem para o organismo, então a gente tem que ter uma atenção. Então nem sempre trocar uma carne vermelha ou até mesmo uma carne de origem vegetal, desculpa, uma carne animal, né, uma proteína de origem animal, trocar por uma carne, né, entre aspas, de origem vegetal, essas que a indústria vem fazendo hoje em dia, nem sempre ela é tão benéfica, tá? Lembrando que é um produto industrializado, cheio de aditivos químicos aí para prolongar o tempo de prateleira que não fazem bem, então, para o nosso organismo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Ela também é um pouco densa, né? Eu tenho bastante conteúdo aqui. Mas eu sei que fica bastante coisa, mas é que eu quero que vocês realmente entendam, né, um pouquinho sobre o processo da alimentação, né, como as nossas escolhas vão influenciar ali na nossa saúde, né, vendo ali então que a carne vermelha, se a gente comer em excesso, não é tão saudável, a gente tem que ter um limite, mas também a gente não deve excluir, né? Assim como o glúten também, então a gente tem que ter todo esse discernimento quando a gente faz a nossa alimentação e não simplesmente seguir aí o que a mídia nos coloca, né? A indústria alimentícia vem nos pregando e dizendo que é saudável, né? Nem muitas vezes eles são. Então, por isso que são conteúdos bastante extensos, bastante densos, mas eu queria eu quero, né, trazer aí esse conteúdo para que fique bem claro para vocês e para vocês não caírem aí nas armadilhas da indústria alimentícia. Então, se ficou alguma dúvida, não deixe de me perguntar, pode me mandar mensagem, eu vou respondendo a elas. Então a gente se encontra na próxima aula falando um pouquinho sobre as gorduras. Vou trazer também para vocês aí como que é o ideal a gente consumir, um pouco sobre a função, enfim, não vou me estender muito aqui não para falar. A gente se encontra na próxima aula onde vocês vão aprender tudo, tá certo? Então até lá.